Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de janeiro de 2011, segunda-feira. Eu quero dizer para vocês que hoje eu estou falando 2011. No dia 1º de janeiro, há 10 dias, eu falei 2011. No dia 2 eu errei na hora que eu falei. Eu errei e não corrigi, ninguém falou nada. Então o que eu fiz? Comecei a falar todo dia 2010. Só ontem ela chegou para mim e falou: olha aqui, você está falando errado o dia, o ano é 2011. Agora, isso mostra que a maioria de vocês não está escutando nada, não está ligando nada porque eu estou fazendo. Então, por que não falaram? Não interessa esse negócio de ouvir, depois que eu falei, o povo fica falando que ouviu. E a vovozinha, vai bem? Agora veja, eu testei uma semana, ninguém falou nada. Agora, verbete, 1805, 5 páginas, 46 logias, 15 máximos. O tema é neoconquista, a especialidade autoevoluciologia. Definição: a neoconquista é a condição obtida por parte da consciência lúcida, com pleno governo pessoal e excelência psicofísica, do controle de determinada vivência ou feito de ordem evolutiva, superior, prioritária ou cosmoética. O holopensene incentivador de novas conquistas ortopensênicas. O fato de todo dia da vida cotidiana ser dia de conquista evolutiva. Os desafios das conquistas evolutivas à frente, factíveis, exequíveis e práticas. As conquistas racionais libertárias. A conquista do autodiscernimento maior. O fato de haver pessoas conscientes e pessoas inconscientes quanto às implicações existenciais das neorreciclagens advindas da neoconquista evolutiva. Eu li aqui só um pedacinho, tem muito mais coisa, tem mais de 20 linhas aqui, a fatologia. Agora, o vislumbre de futuras neoconquistas no extrapolacionismo parapsíquico. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia com 19 categorias de neoconquistas básicas, desafiadoras da consciência lúcida. E depois tem indispensáveis, 10 conquistas interativas atuantes, como primeiros passos indispensáveis para a evolução mais imediata da consciência. Na remissiologia, nós destacamos em 15 verbetes a aceleração da história pessoal, autodomínio da conquista, autopromoção evolutiva, escala das prioridades evolutivas e maxi conquista atual. Frase enfática: cada neoconquista evolutiva intraconsciencial máxima desta vida humana busca melhorar o mater pensene, burilar o temperamento e anular o megatrafar da consciência lúcida. Você vive consciente dos efeitos da neoconquista evolutiva? Você aplica os neoconceitos recém-adquiridos de imediato ou ainda é vítima da psicomotricidade? Vocês veem que tem muita gente que ainda está lento. Senão teriam falado para mim durante uma semana. Foi falado o número de logias e máximas. Como é que é? Não foi falado o número de logias e máximas. A numerologia? Então está faltando um aqui? O que tem? Não, os máximos eu falei que são 15 máximos total. Agora, no detalhismo eu não falei, porque só tem, na verdade, 8, não tem 11. Tá certo? Agora, pergunta. Terminei um relacionamento recentemente e isso está me deixando muito triste, pois gosto muito do menino e gostaria de ficar com ele. Primeiro, já começou errado, ela está chamando o companheiro de menino, quer dizer, então, ela bancou a mãe perante o rapaz, não é isso? Ele diz que sou muito possessivo, mas não consigo o que sinto por ele ser uma possessão, e sim um carinho muito grande. Ela precisa de arranjar uma criança, ou senão um cachorro,
um gato, alguma coisa. A gente não tem se falado muito, mas quando conversamos, ele me trata com certa frieza, com quem queira me evitar. Não consigo me ver com outra pessoa além dele. Tento ficar com ele ou procuro outro relacionamento. Como posso acabar com essa tristeza que eu sinto? Olha aqui, esquece ele e vai cuidar de sua vida. Agora, ó, se você começar a querer fazer o próximo do mesmo jeito, tratar o cara de menino, etc., tá assim por cima, é melhor você arranjar um gato grande para você cuidar e depois você arranja o homem. Primeiro arranja um gato, que assim esse absorve, né? Faz o exaurimento, a exaurição, entende? A exaustividade do processo afetivo maternal dela, que ela está maternal. Escuta, relação com filho é maternal, relação com macho é conjugal. Esse conjugal é que é a dupla evolutiva. Ela não está entendendo nada disso. Urubu serva, que eu estou falando, é para te ajudar, tá certo? Você perguntou, você não deve partir para outro relacionamento. A tristeza se acaba, arranja um gato essa semana. Quem é o transmentor? Essa agora é nova, hein? Existem vários ou só um? Onde ele se encaixa na escala evolutiva? Seria o serenão? Veja bem, há muitos anos que eu não preciso explicar isso, que eu falo tanto nele, né? Você está vendo como é que tem muita gente nova, né? Olha, o transmentor é o meu maior amigo, eu falo isso desde que eu era rapazinho. Agora, o que se passa? Devido às minhas retrocognições, meus encontros com ele. Ele é hoje, a gente considera, dentro da escala evolutiva, ele é um evoluciólogo, muito consciente, veterano, sabe tudo a respeito do nosso grupo evolutivo, conhece muita gente. Ele mexe com milhões de consciência. Esse aqui é o transmentor. Agora é um grande cara, foi esse que eu fiz lá, o perfil dele assim, ó, para mostrar para o povo como é que era. Sabe como é que é? Mas era para mim também fixar, porque a turma estava trabalhando comigo em casa. E eu passei 10 dias sem ninguém lá, só eu. Só eu e a turma. Esse é físico. De modo que foi por isso. E é por isso que a gente falou no transmentor aqui um pouco mais. Né? Outra, já vi em algumas tertúlias o senhor se mostrar a favor do governo mundial. Porém, vários analistas políticos veem com ressalva esse tipo de governo, alertando que tal sistema poderia ser um dispositivo opressivo de dominação internacional, que negasse os princípios democráticos e impusesse a todos os povos mecanismos de exploração calcados com forças militares, totalitarismo, controle econômico-financeiro das riquezas nacionais e o fim de direitos básicos do cidadão, como, por exemplo, o direito a asilo político. Em um mundo patológico como o nosso, onde várias consciências mal intencionadas buscam o poder a qualquer preço, tal sistema de governo poderia ser muito perigoso. Olha, eu sei disso tudo, agora esse povo todo está te tapeando, e você foi no bico. Eles falam isso para não poder mudar o governo, para continuar do jeito que está. Olha só, já fizeram, nós estamos no caminho do governo mundial. O que é o processo europeu? A União Europeia, o que é? Um caminho para o governo mundial. Agora, ó, eu acho que o governo mundial pode acontecer daqui a muitos séculos, ou daqui a milênios, ou milênios, sei lá. Mas ele é inevitável. Agora, ele vai ser mais inevitável o dia que já estiverem feitas as colunas extraterrestres. Que aí a Terra vai ter só um governo, perante os outros que vão ser feitos dos outros planetas. Então, isso aí vai ser inevitável. E esse é um caminho, não tem por onde fugir. Agora, outra coisa, o senhor tem que pensar também que nós estamos falando aqui da democracia direta, o tempo todo. Estamos falando aqui na Ágora, no Conselho dos 500, tudo para já preparar um ambiente. Se nós conseguirmos fazer pelo menos um arremedo aproximado da democracia direta dentro de um bairro no Brasil, já é alguma coisa. Então, o nosso esforço é positivo, é execuível e é bom. Nós temos consciência do que nós estamos fazendo. De modo que o governo mundial, eu digo para o senhor, é inevitável, te prepara. Nessa vida ou noutra, isso vai acontecer aqui. Agora, até lá, tem uma coisa muito séria que vai ter que acabar. A moeda.
Primeiro vai ter uma moeda única, depois ela vai desaparecer pouco a pouco. Isso vai demorar muito. Nós sabemos. Agora, por enquanto você pode falar que nós somos visionários. Nós nos sentimos bem com isso. Visionário, mais tarde eles vão ver como é que é. Outra, no exercício do EV ocorreu que após contrações musculares nas pernas, houve nas coxas um aumento súbito de temperatura. Senti as energias ali como se fosse um fogo líquido. Comecei a transpirar. Creio que seja a Kundalini. Estou certo? Sim, mas a Kundalini começa, é a pré-Kundalini, não é só o que o orientalismo fala, não. Os ocultistas alertam que é muito perigoso manipular sozinho. Isso tudo é besteira. É perigoso mesmo? Tudo é besteira. É perigoso qualquer coisa parapsíquica, a pessoa não sabe, mas a pessoa tem que começar fazendo esse exercício, não tem jeito. O estado vibracional, se você fizer do jeito que nós falamos, seguindo as coisas, não tem mal nenhum. Você vai tirar os assediadores de você. Agora, esse povo faz tudo isso, inclusive o Krishnamurti. Krishnamurti era assediado. É só pegar a autobiografia dele que ele fala. A hora que implodiu a Kundalini dele, explodiu aquele negócio todo. Então, ele explica aquilo. Era um problema que ele passou alguns anos assediado. E outra coisa, ele não enfrentava o problema da energia. Ele não trabalhava com energia com as pessoas. Ele não fazia assistência através da energia. Então, ele ficou assim. Leia a autobiografia dele, que você vê direitinho ele escrevendo. E outra coisa, totalmente ignorante. Ele não sabia nada disso. Esse negócio, então, de explosão de Kundalini, o negócio que rebenta, tudo isso, a sensação, realmente, eles têm razão, mas não é isso que se passa. Agora, se foi a Kundalini, essa manifestação é positiva, e se foi o que era, sim, isso aí é positivo, porque está desenvolvendo você. Agora, trabalhe com isso. Isso mostra que você está precisando trabalhar. Agora, depois você vai estudar aí a enciclopédia da Conscienciologia, o que a gente fala sobre pré-Kundalini, que essa turma lá de ocultista que você está falando não entende o que é pré-Kundalini. Outra, em Parafatologia, última linha, página 37, o vislumbre de futuras neoconquistas no extrapolacionismo parapsíquico. Poderia comentar algo a respeito? O senhor já teve essa experiência pessoal, ou tem conhecimento de alguém que já teve? Sim, mas isso é comum aí com todo mundo que desenvolve parapsiquismo. O extrapolacionismo, quando a pessoa começa a fazer, por exemplo, a TENEPS, passa numa temporada que está fazendo muita assistência, os amparadores têm interesse de desenvolver aquele tenepsista. Então ele tem extrapolacionismo. Agora, o extrapolacionismo é o seguinte: tem uma experiência que a pessoa tem, ele vai ter uma outra na frente que ele ainda não tem. Então ele tem o prelibar, ele tem uma apresentação daquilo, a degustação daquele fenômeno, da vivência daquilo. Isso é que é o extrapolacionismo. Então, por exemplo, você teve uma vidência facial numa pessoa, na hora lá do acoplamentário. Aí vem um amparador em casa e mostra para você uma clarividência total da consciência fixa, sem ninguém, na hora que você desperta da hipnopompia. Isso é extrapolacionismo da vidência facial. Entende? Na Paradoxologia, página 38, o paradoxo de quanto maior o livre-arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. Comente esse aparente paradoxo, se possível, exemplificando. O caso é o seguinte: uma pessoa, se ela tem o livre-arbítrio positivo, que ela começa a ajudar os outros, então ela pega a energia imanente e transforma em energia consciencial, sem transfigurá-la, sem poluir a energia imanente. Então a pessoa abre o livre-arbítrio e desaparece o determinismo. Na hora que acontece isso, ela se torna cada vez mais submissa voluntariamente ao fluxo natural das coisas. É aquilo que eu falo, por exemplo, qual é aquele cara que ele funciona pouco antes do evoluciólogo? Como é que ele chama? Teleguiado autocrítico. Por quê? Ele se deixa ser teleguiado, mas ele tem toda a autocrítica de saber, de ter autoconsciência do que está se passando. É o processo da irresistibilidade da evolução consciencial. É isso aí que nós estamos chamando a atenção. Então tem uma série de condições nessa
nesse contexto. É só a pessoa pensar. No caso aqui do nosso amigo, seria bom você estudar o que é teleguiado autocrítico. Aí você vai entender. E outra coisa, o que é a mini peça do maxi-mecanismo assistencial. Ontem o senhor falou sobre os períodos de novas ressomas. O que faz com que uma consciex ressome mais cedo, 12 a 15 anos, ou que tenha que aguardar um pouco mais, 25 a 30 anos? Existe alguma característica marcante entre os intermissivistas atuais que caracteriza o seu último período de ressoma? Sim, sempre tem. O problema é a pessoa pensar. Agora eu vou te falar aqui rapidinho. 12 a 15 anos, geralmente, é quando uma pessoa ela está com a ficha mais ou menos positiva, mas ela é ambígua. É preciso ainda dela fazer algumas coisas. Então, às vezes, ela não tem nem tempo de ter feito o curso intermissivo. E ela ressoma. Isso vai mais ou menos de até 15 anos. Agora, de 25 a 30, quer dizer, até 30 anos, o dobro, geralmente é quando a consciência já está com a ficha boa e tem que mudar o patamar. Nessa hora, então, ela passa uma temporada, começa a trabalhar com muita lucidez no curso intermissivo e ela já vem com um trabalho para uma PROEX definida, clara, consistente. Então, aí é com 30 anos, geralmente. A média que eu tenho visto. É uma série de personalidades que eu já vi nessa vida desse jeito. Agora, ó, queria falar para vocês sobre essa revista do mês passado, de dezembro. Personalité. Quem trouxe isso para mim foi a Pilar. Aqui ó, tem uma big de uma reportagem sobre a livraria Leonardo da Vinci, do Rio. A Leonardo da Vinci é de uma grande amiga minha, eu devo muito a essa senhora. Ela me ajudou demais nas minhas pesquisas bibliográficas, através da década de 60, 70, 80, 90. Eu dava os livros e ela pedia para mim isso de diversos lugares, diversas empresas, etc., editora. O nome dela é a dona Giovanna Piratini. Agora, o que você passa? A gente chama ela de dona Vana, sabe? Agora, o que se passa com ela? Ela é muito boa, entende tudo e está agora com 84 anos. Essa senhora aqui, ó. A grande mulher, essa aqui. Ajudou muito a cultura no Brasil e no Rio de Janeiro. Agora, eu frequentava lá na Marquês de Herval, a Rio Branco, que é a livraria dela. Vocês têm uma ideia? Isso aqui é o interior da livraria dela. Eu estive aqui centenas de vezes, porque eu fazendo a minha via sacra das livrarias, ela é uma das principais. Durante muito tempo, ela me ajudou, alguns anos, foi fora de série. E essa reportagem está muito bonita, e ela está muito bacana. Eu nem sabia que ela estava firme lá, com 84 anos, fora de série, eu, dona Vana. Agora, outra coisa, eu queria mostrar para vocês que hoje nós temos aqui umas orquídeas em favor de vocês. Isso foi o nosso professor Ari que trouxe, que ele vai fazer o orquidário. Então ele trouxe isso aí para a gente. Eu queria que vocês dessem uma salvada de palmas para as orquídeas. Viva as orquídeas! Tá certo? Ele vai fazer o orquidário. Isso aí é uma amostra grátis reduzida do dia, para a gente ver como é que é. Agora, outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Tem muita gente nesse curso que está começando aí hoje? Que é a Escola de Parapsiquismo, não é isso? Hein? Tem 26. Ah, sei. Tá bom. Eu só queria saber, porque eu trabalhei de madrugada na história. Então, eu logo vi que ia começar algum curso. Outra pergunta. Durante o exercício de projeção, ou quando acordo à noite, após profundos sonhos, sinto um oco à altura do diafragma. A sensação é semelhante à ansiedade, mas sem afetar os batimentos cardíacos. Também não tem uma conotação dolorosa, mas é estranho. Mude de posição, mas em nada altera a sensação. O incômodo às vezes persiste durante o dia seguinte, mas depois que comecei a sentir isso, minha memória dos sonhos se tornou muito apurada. Às vezes consigo reconstruir todo o enredo onírico da noite. Estaria esse fenômeno ligado à atividade do chakra esplênico? Estaria, mas se o negócio aí é preciso de ver, processo de diafragma,
É preciso ver, por exemplo, você fazer uma conotação com o gastrosoma. Como é que você estava? Tinha comido, sem comer, como é que é? O estômago estava vazio? Isso tudo aí tem que levar em consideração e examinar. Tem uma série de condições. Anote isso tudo, você depois vai ter, pela própria experiência, o acúmulo das vivências, esse acúmulo pode esclarecer bem a situação. Vale a pena. Agora, sobre a neoconquista, como é que nós estamos? Valdo, aqui no ar. Aqui no ar. Tá. Página 37, efeitologia. A terceira linha. Os efeitos da consolidação. Consolidação de neopadrões auto-incorruptores na conquista da condição da autodispersidade. Primeiro você tem que arranjar os neopadrões superiores àqueles que você tem, que são incorruptores, quer dizer, contra a corrupção. E isso você tem que consolidar esses efeitos. Isso te leva para a dispersidade. Aí, entra a TENEPS, o FIEX, você está entendendo? O processo da Mega GESCOM, trabalho com algum livro que você vai fazer, etc. Tudo entra nisso aí. E isso te leva a sua consciência para um nível maior, um neopadrão, um padrão novo de CPC, quer dizer, do ciclo cosmoético pessoal. Entende? Entendo. Na sua opinião, assim, quais seriam as três autocorrupções mais sérias para não atingir essa autodesperticidade? Não, essas que eu falei, TENEPS, OFIEX e o quê? Deve fazer, mas, por exemplo, de autocorrupção, quais seriam intraconsciencialmente? Não, autocorrupção, cada um tem a sua corrupção particular. Se ver. Uma corrupção que é muito comum é a fantasia sexual. Uma pessoa que for ter autocorrupção, ela não tem mais fantasia sexual. Agora, isso acabar com a fantasia sexual é difícil, porque geralmente a pessoa não dá valor para isso. Você que trabalha com o processo de psicomotricidade, na educação física, você sabe disso. Ou pensa demais. Muita gente que vai fazer esse curso de educação física pensa mais em sexo primeiro, para depois pensar na educação física. Não é assim? Pois é. Então, isso tudo tem que ver, tudo é autocorrupção. Porque o processo da fantasia sexual leva à evocação. Essa evocação cria assédio. Então é muito difícil. Eu acho, por exemplo, da coisa mais difícil que tem para a pessoa mudar é ela arranjar a linearidade autopensênica. Perto dessa linearidade, um pouco antes, tem a fantasia sexual. Então, dessas coisas mais difíceis na ponta é fantasia sexual, depois a linearidade do pensamento. Entende? E eu sei que isso é difícil. Mesmo nessa vida, eu tive meus problemas até chegar nisso tudo. Agora, depois eu comecei a trabalhar, eu cheguei a dar até curso sobre sexomática sem entrar na onda. Entende? Favor comentar. Enfatologia, página 37, primeira linha. A distribuição assistencial da conquista evolutiva adquirida. Você conquistou alguma coisa do ponto de vista da evolução. Você agora tem que distribuir isso aí. É o processo de você dar os aportes que você recebeu. Em parafatologia, terceira linha, a força presencial por meio do domínio das energias conscienciais a partir do EV abre o caminho para a conquista da auto-paraperceptibilidade. Sim, você começa a mexer com as energias através do EV e isso te leva para todo tipo de fenômeno parapsíquico. O caminho é óbvio, é só pensar. Agora, a força presencial, ela melhora, se amplia, a energia aumenta, se aprofunda. Em crescendologia, terceira linha, o crescendo na acumulação de conquistas gerando as diversas categorias de elites evolutiva. Poderia aprofundar a expressão de elite evolutiva? O senhor não considera a palavra elite envelhecida e poluída? A evolução elitista? A evolução é elitista, a ciência é elitista, a sabedoria é elitista. Não tem jeito de fugir disso. Agora veja, o elitismo a gente tem que falar. Ele não é o ideal, mas veja, ele explicita essa realidade. Por exemplo, não há na serenologia do serenão o elitismo?
perante o pré-serenão? Ele não mostra isso, ele não vivencia isso, mas é o elitismo. É um nível mais avançado. Nós estamos falando aqui do elitismo evolutivo, é aquela pessoa que alcançou o nível evoluído acima da média do seu grupo karma. Isso é que é a elite. É melhor do que o povão, do que a plebe, do que o vulgo, do que o vulgar, do que a massa humana impensante. É isso que nós queremos chamar a atenção. Agora, eu não vejo jeito, muito embora essas palavras sejam, por exemplo, massa humana impensante, é uma expressão composta que eu uso. Ela não é o ideal, mas eu não tenho outra para explicitar isso. Senão a gente fica no eufemismo. Eu não quero falar aqui em eufemismo. A gente tem que falar aquilo que a gente acha. E fim de papo. É explicitar a situação. Então, o elite evolutivo, o elitismo evolutivo, ele existe e não tem jeito. Vai me dizer, uma consciência livre? Vamos entender o que é isso. Agora, é bom o nosso amigo aqui estudar o que são as faixas evolutivas, etc. Agora, que a evolução é elitista, ela é inevitavelmente. Não tem jeito. Agora, nós não podemos mostrar esse elitismo. Mas, como é que faz? Por exemplo, pois é o que eu estou falando, a escala, tem que estudar, a evolutividade. Agora, em taxologia, item 13, neoconquista linguística. Que técnica o senhor sugere para a atualização dos dicionários cerebrais? Ler dicionário seria uma forma? Eu falo isso faz só 60 anos, mais nada. Nós temos atualmente mais de 5.000 dicionários lá no Holociclo. Eles estão expostos na horizontal. Entende? Vocês vão ver o que significa. Olha bem. Eles não estão assim enfileirados ou guardados sob chaves, não. Estão expostos para todo mundo ter acesso. Pensa bem o que é isso. Outra, pensei em colocar uma TV no quarto e dormir, com o objetivo de assistir a filme conscienciológico. Na sua opinião, algum inconveniente do ponto de vista holopensênico? Isso pode atrapalhar a blindagem do quarto? Não, aí depende de você. Tudo depende. Se você vê filme pornográfico lá, não é bom pôr no quarto, não. Isso é negativo. Tá certo? Olha bem quais são as suas, aquilo que eu estava acabando de falar há alguns minutos, as fantasias sexuais. Pode falar, Cristo. A respeito de elitismo, O quê? a respeito da palavra elitismo, Sim. poderia-se falar de elitismo cosmoético? Sim. Por exemplo, os serenões são elitistas cosmoéticos. O evoluciólogo, idem. Mas eles são. Por exemplo. Escuta, o elitismo, no caso que nós estamos chamando, é a acepção da pessoa ter conquistado uma posição evolutiva superior ao outro. Por exemplo, o professor que dá aula para o curso primário. Ele é da elite docente. Agora, ele pode ter um aluno lá muito bom. Aquele aluno é da elite discente. Você entendeu o que quer dizer? Então, é a nata do problema do conhecimento, da sabedoria, da compreensão. Nata. No caso aí, é melhor falar em elitismo do que falar em nobreza, do que a própria nata. Não é? É melhor. O que vai fazer? Mas que existe o elitismo evolutivo, ele existe. E nós temos que reconhecer, não tem saída. Por exemplo, as ciências não gostam de falar nisso, a psicologia não gosta nem de classificar as pessoas. Os americanos tiraram o psicograma da circulação. Tudo para quê? Para poder manipular todo mundo calado. Tudo é manipulação. Por isso, viva o Assange. Ele é o máximo. Em numerologia, professor Valdo, a neoconquista inalienável está na segunda linha, ao final da segunda linha. A neoconquista inalienável. É aquela que você conquistou e ninguém tira você. Ninguém vai roubar de você. Ela é sua. Então, por exemplo, você acabou de ver uma consciência lá do seu avô, com a maior nitidez. Na outra semana você viu a sua avó. É uma conquista que você tem de clarividência que ninguém tira de você. Você conseguiu. É inalienável. Não tem jeito de roubar.
Você quer falar alguma coisa sobre alienação e inalienação? Fala você que é especialista. Você é especialista. Não, é isso. Inalienável. Inalienável que você não pode, que você não passa, que você não transmite, né? Que você não vende, que você não dá, né? Tá? É nessa condição. Do ponto de vista do direito é isso, algo inalienável, por exemplo, até um direito inalienável, algo que você não abre mão, que você não pode dispor. Quando algo é inalienável, você não pode dispor daquilo. Você entendeu, de qualquer Cris? forma de disposição. Agora eu vou te contar o que é o pior do inalienável. Vou te falar o pior, que eu acho. Isso é opinião minha, não estou dizendo aí. Vocês vão ter que estudar com o tempo. É a retrocognição. A hora que você tem a retrocognição, que você prova para você a reencarnação, as vidas sucessivas, a vida do seu parente, do outro seu amigo, daquele que foi seu professor, e você vê o negócio tudo ali, e não adianta você querer transmitir para os outros. Isso é inalienável, você não vende, não dá para transmitir. Por isso que eu falo, por exemplo, a prova disso tem que ser individual, é pessoal, aí é inalienável. Então, a evolução, ela é inalienável, com o tempo não tem jeito. Você agora entendeu? Mas a retrocognição é que é a braba. De tudo que eu tenho estudado de inalienabilidade, é a retrocognição que é a pior. Professor, aqui numa... Queria voltar um pouquinho na pergunta ali do Eliel, que o professor estava falando sobre a linearidade pensênica, as fantasias sexuais e a desperdicidade. Se considerar, então, como neoconquistas na ordem cronológica, primeiro a pessoa elimina ou consegue vencer a questão das fantasias sexuais, depois ela conquista a linearidade pensênica e depois a desperdicidade? Por que é que a gente recomenda a técnica do EV, da assim diz assim, e depois o processo, por exemplo, do crânio chacral, e depois a TENEPS, e depois a UFIEX? Se a pessoa consegue fazer esse périplo, esse circuito, esse trajeto, essa condição, ela vai chegar no nível que ela já não tem mais cara. Ela fica envergonhada se ela pensar mal. Entendeu ou não? Entendi. Meu caso, se eu começar a pensar nos traseiros das mulheres, nos para-choques das mulheres e outras coisas mais hoje, isso para mim é um troço totalmente fora do esquadro. Por isso que eu dava aula de sexo somático, eu já não tinha mais isso. Mas eu não posso falar aqui o que aconteceu. Você sabe que você viu meus cursos. Como é que as mulheres ficam tudo de olho em mim para ver as minhas reações? Até porque é um tipo de assédio, né? Você ficar pensando nisso, está assediando a pessoa. Mas esse é que é o último autodesassédio. O último. É esse. Então, é a hora que a pessoa limpou o que ela pensa para não pensar mal dos outros. Porque dos últimos pensamentos mais bravos que tem, quase sempre tem conotação sexual. Por causa da afetividade e da sexualidade. Então, se a gente pensar... aquela linearidade autopensênica tem que descartar esse processo das fantasias sexuais. Agora, é muito difícil. Eu dei o sexo somático há 15 anos. Mesmo no último ano que eu estava dando, eu achava que, a hora que eu falasse sobre fantasia, o povo ainda achava aquilo com 1000 anos-luz de distância da realidade que eles estavam pensando e vivenciando. Não, isso aí é bobagem do Valdo, isso é visionarismo. É impossível. Entende? Então, eu fico olhando, por exemplo, a situação, né, e as condições. Aparece a mulher lá, a esposa do vice-presidente, e hoje ela é chamada de musa do novo governo, do governo da presidente. Ela é a musa, é a chamada segunda mulher. Está tudo aí nas reportagens, está um monte de reportagens sobre o assunto. Diz que abafou no Twitter, o negócio é bravo. Agora, o que se passa? A hora que eu vi que a mulher apareceu, do jeito que ela estava vestida, tudo sério, muito séria ela, tudo séria. Assim, ixi, vai criar um problemão para ela. E não há dúvida, agora já saiu o que ela está achando, como é que foi.
a mãe dela, ver a esposa, a situação toda, a roupa que ela arranjou, como é que foi. Mas a roupa dela está até bem arrumadinha. Mas lá no caso, eles queriam que ela parecesse uma freira, com aqueles negócios tudo atrapalhado. E outra coisa, ela apareceu com o nome do marido no pescoço. Então o negócio, quando eu vi aqui, eu falei, isso vai criar problema para ela, está muito ingênua. E é batata, já saiu a reportagem, está aí nas revistas, negócio falando, tudo direitinho isso aí. Eu falei isso aqui no primeiro dia, você lembra? Agora, tudo é minha experiência do processo sexomático, não é fácil. Agora, eu falei, aquela mulher é um monumento. Jovem, tem 27 anos, era um monumento. Foi Miss, tudo quanto é jeito. E ela, o processo da estética dela, tem uma força presencial, uma loucura. O negócio dela é muito bem arrumado. Ela foi bem esculpida. Sabe como é que é? Agora, professor, então, na ordem cronológica, ainda mais pensando na escala evolutiva, a pessoa vai atingir o epicentrismo consciencial, vai seguir adiante, e ela ainda tem dificuldade tanto com a linearidade pensênica e com as imagens. Olha, eu acho que aí mais de 90% da humanidade tem dificuldade para chegar nisso que eu estou falando aqui. Tem várias coisas aqui que eu falo que são difíceis. E outra coisa, chega naquele ponto que você às vezes parece cabotino, outra hora parece que você, vamos dizer, está cínico dentro de certas coisas. Por exemplo, a hora que eu falo assim, eu gosto muito de bicho, mas ao mesmo tempo eu como carne, eu como peixe, essa coisa toda. E eu procuro explicar isso. Tem gente que não admite isso, porque são radicais. Mas agora veja, eu não posso falar para o povo deixar tudo isso, deixar de comer. Por quê? Eu fui fazer isso, me deu na cabeça. Então essas pessoas todas que entrar nisso vão ficar burras, porque os atributos conscienciais vão embora. Então a Terra, para deixar de comer carne, tem que ir aos poucos. Se, por exemplo, se todo o processo de carne acabasse hoje, um monte de gente ia ficar doido, devido ao processo cerebral. É o problema da mega contradição. Agora, eu sou franco, realista com essa situação. Agora, tem gente que não admite isso, vão achar que a gente é cabotino, que você não está, isso é uma contradição. Você está entendendo? Eu gostar tanto de bicho e ao mesmo tempo comer carne de peixe, por exemplo. Mas é o verbete lá, né, professor? É a vida? É o verbete. O negócio não está aí? Como é que você vai fazer com isso? Eu vou chegar agora a fazer o J. Cristo, fazer um chicote e começar a bater em todo mundo? Vou lá na Ceasa, em todo mundo? Que besteira é essa? Nós temos então que raciocinar com muita inteligência quanto à evolução. Agora, para tudo isso, dessas perguntas que tem me perguntado aí, me feito muito esses dias, muita gente perguntou sobre o processo de evolução, essa turma precisa de estudar o holossoma. Ver que nós temos 4 veículos de manifestação. Quando a gente dessoma, você tem só 2. Isso aí tem que começar a entender o processo evolutivo por aí. É o jeito. E o choque da ressoma e o choque da dessoma. Isso tudo influi na cabeça da pessoa, quer dizer, no paracérebro. Eu achei interessante porque se a gente for olhar as personalidades que se desenvolveram um pouco mais, pegar um Pietro Baldi e outros assim, que se aproximaram um pouco da dispersidade. Pois é, mas você veja, eu examino todo e procurei examinar esses caras todos. Eu não tenho a capacidade, vamos dizer, conscienciométrica do transmentor. Eu faço o que eu posso. Eu estou dentro da minha indústria de fundo de quintal. Estou usando a minha prata de casa. Mas veja bem, eu examinei Dr. Pontes, Pietro Baldi, o Mário Palmério e um monte desses caras. O meu amigo lá do Rio Grande do Sul, você está entendendo? O Pascalini, um monte desses caras. Outra coisa, eu vi de perto o JK, esse povo todo eu vi, Chico Xavier. A gente está examinando todo mundo. Então, e a gente vai ver que agora, essa lógico, sexualidade é um problema que ficou, né? Se fosse o transmentor, ele ia ver coisas que eu não sei ver, né? Ele tem mais capacidade de aprofundar o processo. Isso tudo a gente tem que chegar lá. Agora, eu dentro do meu, aquilo que eu posso, eu examino o que eu posso. Muitos desses, aquilo que eu pude também, eu falei na hora, mas você sabe, se às vezes é muita coisa, não pode falar nada. Não está na hora.
É aquilo que eu falo. Para você abrir o jogo com a pessoa, tem que ver o momento, o local, as palavras, as testemunhas, o modo, o timbre, a voz, o jeito. E isso tudo, às vezes, não há uma confluência favorável. Então, você tem que deixar passar. Entende? Então, o estudo nosso da evolução aqui é muito bom. E ninguém pode reclamar nada. Pelo seguinte, é um curso intermissivo no tapa. Gente, gratuito. O outro lá não é tão gratuito, porque a pessoa paga, tem que mostrar a ficha. Nós aqui, eu não pedi ficha evolutiva de ninguém. Vocês não acham que era o caso de pedir? O cara vai entrar ali, não, mostra a sua ficha. Ia dar muito menos trabalho para a gente. Agora, agora isso é que é elitismo. Agora, o elitismo maior seria o cara que mandar aqui pelo online. Primeiro manda a ficha. Aí a gente analisa a ficha. Agora você pode mandar a pergunta. Quer dizer, ninguém pode reclamar, né? Agora, a gente com isso, a gente também tem uma facilidade. A gente pode dar uns tapas na cara de vez em quando. Faz parte do serviço. Desde que você não fala quem é, né? Pode apertar. Waldo, aproveitando, quais itens compõem a ficha, por exemplo? Que itens devem compor a ficha? A ficha, a coisa mais séria que tem é tudo aquilo que a pessoa faz, que é do interesse dela. Então, por exemplo, vão ter muitas atitudes, comportamentos, ações, atividades, construções, conquistas, que são mais importantes do que outras, mais importantes, mais relevantes. Isso tudo pesa na balança. Agora, no fundo da história é o seguinte: qual é o nível de inegóico das manifestações da pessoa? Dentro desse inegoísmo, o que essa pessoa tem feito em matéria de interassistencialidade? E por aí vai. Agora, é lógico, dentro dessas coisas é o seguinte: qual é o parapsiquismo cosmoético que essa pessoa apresenta? Só isso aí já é uma linha terrível dentro do processo. Eu não estou falando que é o estatuto, nem nada disso, estou falando uma linha. Então, porque o ideal, a gente pensando mais sobre isso, a gente poder já ir registrando os itens ao longo dos dias, né? Sim, mas agora, aqui, falando em direito, falando em jurisprudência, seriam os estatutos, né? É você ver o processo dos estatutos, que são os princípios da sua própria vida. Os estatutos da paradireitologia plotada em cima da sua vida. Como é que fica isso? Então, qual é o enredo da vivência da sua cosmoética? Isso é a sua ficha. O enredo da vivência da sua cosmoética. Waldo. Isso é a sua ficha pessoal evolutiva. Waldo, toda pessoa que vai fazer um curso intermissivo precisa ter um nível de parapsiquismo desenvolvido? Não é bem assim não, mas ela tem, porque todo mundo é sensitivo. Agora, ela tem que ter feito alguma coisa que já demonstrou alguma interassistencialidade. Senão eles não tem ambiente para ela. E outra coisa, nem é bom ela ir, que aquilo faz mal para ela. Ela não vai se sentir bem. Agora, que pergunta: poderia ampliar o trinômio, acolher, orientar, encaminhar, que será a base para o manual de voluntários que está sendo realizado pelo Colégio Invisível da Conviviologia para acompanhar os voluntários da Conscienciologia? Acolher, orientar, encaminhar, o problema é o seguinte: o acolhimento, a pessoa acolhe, quer dizer, fraternalmente a pessoa. Orientar é ela falar com ela com calma, explicitar a condição daquilo que ela vê que pode ajudar a pessoa. Aí já entra a conscienciometrologia. Agora, o encaminhamento é a parte prática de amparar a pessoa em tudo que puder, daí em diante, fazer o follow-up, para que ela se fixe e reaja por si mesma perante o acolhimento, orientação e encaminhamento. Então, o processo todo é esse. Agora, isso varia ao infinito
depende do temperamento do acolhido, quer dizer, do assistido, e depende do ambiente que é feito para essa assistência nesses 3 níveis. Agora a outra. Em taxologia, página 34, item 4, 39, item 4, o que o senhor considera por acréscimo de clareza a autoexpressão? Pode exemplificar? O processo todo é o seguinte: taxologia 39, 4. Neoconquista comunicativa, o acréscimo de clareza à autoexpressão. Você, por exemplo, você escreveu alguma coisa, vamos supor, no caso aí, a parte grafada, ou aquilo que você escreveu. Então, se você escreveu alguma coisa, a primeira coisa que você tem que perguntar para você é o seguinte: esse texto aqui que eu estou escrevendo, ele se dirige a quem? Qual é o meu público? O que eu pretendo alcançar? Quem é que eu pretendo que leia esse texto? Então, você vai ver, através disso. Por exemplo, se é um texto popular e você escreveu numa linguagem erudita, você tem que desmembrar a linguagem erudita e colocar na linguagem popular. Se vice-versa, e vice-versa. Se é uma linguagem popular que você escreveu e você quer colocar num processo acadêmico maior, você tem que colocar mais as palavras adequadas da linguagem mais científica, culta ou especializada, técnica. Isso é uma neoconquista comunicativa. Então, é o acréscimo da clareza, explicitação do que você escreve. Outra, comente, por favor, em efeitologia, o último efeito: os efeitos da criatividade ao lidar com a imprevisibilidade. Depois, associar com os efeitos inalienáveis da retrocognição. O caso todo é o seguinte: os efeitos da criatividade com a imprevisibilidade. A imprevisibilidade, a gente tem que estar preparado para o que deve e é. Principalmente se nós estamos, por exemplo, desenvolvendo o parapsiquismo. Se a pessoa já sabe que ela tem um assistente, uma assistência extrafísica de função. Então, ela pode ter um extrapolacionismo de uma hora para outra. Ela tem que estar preparada para esse extrapolacionismo. Então, aquilo deve ser dela. Então, o processo de prospectiva, de higiene consciencial, de previsão, no caso aí, de vacina perante as coisas. Então, uma coisa que eu te perguntaria é o seguinte: você está preparada para encontrar um serenão ali na esquina amanhã cedo? De uma hora para outra ele aparecer para você? Isso é. Eu, faz mais de 3 décadas que eu já escrevi sobre isso. Isso foi na década de 60 que eu falei disso, 60, 70. Agora, os efeitos inalienáveis da retrocognição. A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte: ela não querer fazer tudo até amanhã cedo. Ela deve anotar tudo e agir com muita cautela, muita prudência, muito comedimento com todos os processos de retrocognição. Ela nunca ficar entusiasmada com a situação, não deixar que a euforia tome conta dela, não ficar enrolada com qualquer coisa que ela gostou mais das lembranças que ela teve. Ela deve anotar aquilo tudo e esperar o desenvolvimento para e passo, pouco a pouco, dentro do gradiente natural de desenvolvimento da interpretação e assimilação, entendimento da realidade do fenômeno já passado e que a pessoa lembrou. De modo que esses efeitos tem que pensar bem e a pessoa ser madura. Eu, por exemplo, eu acho que um dos tropeços, um dos travões que não deixa as pessoas lembrarem do seu passado é porque elas não estão com condição de sair bem das lembranças que elas vão ter. Às vezes são até lembranças boas, não são negativas, mas ela pode ficar de uma tal maneira acelerada ou acelerada com o processo, que isso aí, em vez de ajudar, piora. Então, às vezes, uma retrocognição que o amparador pode
promover, ele não promove, porque senão seria um estupro evolutivo que, em vez de ajudar, ia piorar. Agora, outra. O senhor falou que a fantasia sexual é o mais difícil a resolver para chegar à retilinearidade. Sim, é uma das coisas mais sérias que tem. Já ouvi em tertúlias anteriores o professor falar que quando era solteiro tinha uma agenda só para masturbação. Qual o objetivo dessa agenda? Era eu acabar com a fantasia sexual. Porque nessa ocasião eu trabalhava no meio de um monte de moça, tudo mais ou menos da mesma idade que eu. Cada uma mais bonita, boazuda e sexy do que a outra. Então você pensa, você podia escolher a pretinha, a loirinha, a amarelinha, a branquinha, a baixinha, a altinha, a de para-choque funcional da frente, para-choque funcional de trás. Quer dizer, uma situação terrível. Então, como eu vivia no meio daquilo, era um problema. E outra coisa, é lógico que eu era muito requestado nessa situação, mas quem fazia mais isso eram as mães, que queriam que eu almoçasse em casa para fazer o casório da menina. Então era um problema. Agora ali entrava a Miss, entrava aquela que todo mundo estava atrás, todo mundo atrás dela, e ela atrás de mim. Eu falei assim, vocês ficam com ela, dá um jeito. Era um problemão aquilo ali. Outra coisa, meus amigos sabiam disso. Você sabe que eu arranjava até amigas para despistar o negócio. De vez em quando eu chamava, vem cá, vamos comigo ao cinema para ver, para ela pensar que eu já tenho uma namorada, para me deixar em paz, que eu já não aguento mais o negócio, que a situação está precária. Agora, tinha muito disso. Agora, por que isso? Porque eu estava muito bem, eu tinha um emprego, tudo arrumado, eu era uma pessoa séria, dirigia já instituições de assistência. Então era um bom partido. Para a época, o negócio do casamento, o negocinho do casamento, no caso é o negoção, né? O negocião do casamento era o máximo. Agora vocês nem calculam o que já tinha acontecido. E outra coisa, quando a minha mãe foi para lá, a hora que passou o negócio, mesmo no movimento espírita, eu tinha um problemão com isso. Aí começavam a chaleirar, esse aqui é o nome que eles usavam, né? Chaleirar a minha mãe. Então, eles acossavam. E acossar é esse mesmo nome que eles usam de molestar, de assediar. Então tinha muito disso. Então eles ficavam acossando a minha mãe. Você está entendendo? Para ficar bem simpática para minha mãe, porque aí, né, na hora que a minha mãe ia fazer um pato recheado, ia chamar a moça. Então já seria uma grande vitória. O próximo passo já vai ser mais fácil, e por aí vai. Agora veja, eu já sabia de tudo isso, porque, por incrível que pareça, um fato desse aconteceu comigo, foi terrível, e não foi mais em Uberaba, foi nas férias que eu fui visitar minha família. O meu pai tinha cedido o consultório para um dentista. O dentista tinha uma menina, uma filha muito bonita. Agora, a hora que a menina viu e o dentista me viu, falou assim, Bolas, nós vamos reunir as famílias. Eu vou te contar. Eu cheguei para o meu pai, na hora que estava acabando o negócio, falei assim, papai, eu vou embora, que está terminando aqui meu período, que eu tenho que trabalhar, não dá para ficar no resto das férias. Agora, eu queria só perguntar ao senhor, esse nosso amigo, doutor aí, ele vai trabalhar aqui com o senhor durante muito tempo? Como é que é isso? Que eu quero saber para ver quando eu volto aqui. Aí o meu pai falou assim, meu filho, eu já vi o que você está pensando, já pesquei tudo o que você está falando, você tem sua razão. Mas olha, isso é temporário, porque eles vão embora. Ele vai para Goiás. Ele está fazendo um estágio aqui comigo. Ele vai embora. Entende? Hein? Não, nessa época não. Eu com 16 é que eu comecei a receber meu salário. Essa época eu já tinha uns 18 anos. Não, ele morreu, eu tinha 18 para 19 anos. Foi. Eu era menor, eu não tinha 21 anos. Na ocasião precisava ter 21, eu não tinha, ainda precisava de uns anos ainda. Entende? Para eu dirigir os negócios todos lá, a situação toda dele, vender imóvel, umas coisas todas que eles queriam. E outra coisa, eu queria tirar minha mãe com os meus irmãos para levar tudo para Uberaba, né, antes de sair de Monte Carmelo.
Isso tudo eu era menor quando ele morreu. Agora, eu já tinha uns 18 anos. Agora, foi lá que eu fiz o discurso, com a cidade inteira no cemitério, aquele negócio todo. E nunca mais esqueceram disso. Mas agora, esse nosso amigo foi mais ou menos, eu devia ter uns 16, 17 anos por aí. A moça realmente era muito boa, agradável, bonita, sabe? Assim, bem do interior, a filha dele, mas fora de série. Então, eu falei com ela antes de ir embora, falei com ela, olha, eu acho que você vai arranjar um namorado, e falei, daqui a tantos meses, ainda vou descrever o namorado para você. Mais tarde, uma amiga dela esteve com ela, lá no estado de Goiás, chegou e falou assim, Valdo, ela estava com o namorado assim, 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 e ela mandou dizer para você, que é a descrição que você fez. Quer dizer, resolveu tudo. O negócio todo era fazer o acolhimento, a orientação e encaminhamento. É o que a gente fazia. Mas teve mulher que não foi assim, não. Teve o caso de uma, que na porta lá da faculdade de medicina, eu virei para ela e falei assim, olha aqui, vê se você me deixa em paz, que eu não aguento mais. Eu sou obrigado a confessar uma coisa para você. Eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Me esqueça. Agora, mais tarde, eu casei, ela ficou danada da vida comigo. Você está entendendo? Isso foi mais tarde. Quando ela encontrou comigo, ela não gostou da história, porque eu casei, né? Fui ter um filho. Aí eu quis explicar, mas já era tarde, ela já tinha casado, aquele negócio todo, a situação toda para esclarecer, porque eu falava com elas, eu não quero casar, eu não tenho nenhum plano de casamento. Quando eu resolvi casar e ficaram sabendo, foi, uau, o negócio deu tudo para trás, você está entendendo? Agora aqui, já ouvi em tertúlios anterior o professor falar que quando era solteiro tinha uma agenda só para masturbação. Qual o objetivo dessa agenda? Era controlar o meu processo de sexualidade. Recomenda para casais com baixa frequência sexual 2 vezes por semana por motivo de saúde de um dos parceiros? Sim, isso aí pode ajudar sim. Pode falar mais detalhadamente sobre como a construía? O meu processo é o seguinte, eu marcava quantas vezes eu necessitava do processo da masturbação e procurava fazer sem fazer a fantasia sexual. Agora, eu para mostrar isso, para homem, é só de conversa. Faz 10 dias teve um homem aqui que veio aqui só para eu ensinar para ele como é a masturbação sem fantasia. E outra coisa, ele levou tudo anotado. Ele vai fazer, o negócio é batatófago, porque funciona. Agora, nos meus cursos lá, eu de vez em quando falava isso com a turma lá, como é que é. Mas esse aí, agora eu não posso estar falando aqui, que aqui não é ambiente para isso mais. Valdo, você comentou ainda há pouco em relação ao tema lá da FEP, para a pessoa colocar o enredo da vivência da sua cosmoética, né? Fazer o registro disso. Como é que seria isso? Dá um exemplo disso. Quais os atos de cosmoética que você pratica? Coloca lá, é isso. Agora, ó, o povo está de olho aqui. O processo da masturbograma, que é o que eu fazia, um dia desse eu falei que era o cocograma. Ainda tinha aquele que é o mais sério ainda. Você está entendendo? A gente tem que fazer esses gramas. Eu fiz um monte deles na minha vida, de tudo quanto é jeito. O povo agora está começando a entender como o negócio é sério. Isso tudo falta escrever sobre essas coisas. Sobre o masturbograma, eu nunca escrevi. Eu sempre falava, né? Explicava a situação, como é que é e tal. Agora, naquela ocasião, as grades de horário, que hoje eles falam grade de horário, era chamada quadro de horário. E as livrarias davam para a gente os quadros, com a semana, tudo do mês. A própria livraria dá para fazer propaganda dos lápis Johann Faber. Então, aquilo tudo vinha. E eu fazia o meu processo a partir dessas folhinhas. Era um calendário. Pode falar, João. Valdo, o nosso nível de assistencialidade ou de interassistencialidade é diretamente proporcional ao nosso nível de egocídio? De egoísmo? Do egocídio, do egocídio. Hein? Egocídio? Sim. Não, aí é no fim, né? Na história final vai ser o egocídio.
a sua interassistencialidade vai superar qualquer coisa sua. Mas, por exemplo, no que a gente A interassistencialidade vai ficar no seu egotismo. Aí acabou, é o egocídio. Mas no que a gente já abre mão hoje dos nossos egoísmos. Pois é. Isso é proporcional ao nosso nível de interassistencialidade? Não, o que eu estou te falando, eu já estou indo lá no fim. Presta atenção, João. A pessoa chega ao egocídio na hora que ela não tem mais nada egóico grande, porque a interassistencialidade substitui isso. Antes dela pensar em si, ela está pensando no outro. Aí muda tudo. Isso é que já é o início do egocídio. Mas, por exemplo, o egocídio, ele é gradual, certo? Ele é gradual. Então. Esse nível que eu estou falando já é bem lá nas cabeceiras, na fase final, para a pessoa dominar. Mas eu estou na fase inicial. Não, entra nessa, começa a entender como é que é lá na frente. Senão não adianta nada. E outra coisa, senão você vai enrolar. Você vai enrolar você mesmo, isso é autocorrupção. Pelo seguinte, você vai, não, mas isso aí vai demorar muito, que não sei o que tal. Não, senhor, você tem que entender o negócio tudo até o fim. E começar já a pensar o que você pode fazer para alcançar aquele fim. Agora, se começar a enrolar, não. Eu, por enquanto, eu vou dar 5 pratas por mês. É a minha assistência. Está entendendo? Tem gente que fala isso para mim. Está entendendo? Não dá, né? Então, o processo é ver o alcance da coisa toda. Ver o plot. Ver a panorâmica. Ter uma cosmovisão da realidade total. Isso é que nós chamamos da totalidade. Entendeu como é que é? O total. Então, isso é muito importante no caso. Agora aqui, poderia explicar em crescendologia o que significa o último crescendo? O crescendo evolutivo das crises de crescimento subentrante. Subentrante é o seguinte, quando a pessoa tem uma crise de crescimento e antes de acabar aquela crise já vem uma outra e já superpõe em cima dela. Então isso é que é o subentrante. Olha, é essa corrente aqui, ó. Entende? Que, por exemplo, você não vê a corrente certinha. Uma coisa entra na outra. Aqui é o subentrante. Você está entendendo? Hein? Pois é, aquela lá aparece, olha lá. Uma dentro da outra. Gasta-se mais. Aquilo ali é de plástico. Gasta muito plástico na história. Em cima e embaixo. Isso tudo é o subentrante. É quando uma está acabando, a outra começa. Mas então tem um período que está as duas. Isso é o subentrante. Você entende? Por exemplo, uma crise epilética subentrante. É um caso patológico. A hora que está acabando uma crise, a pessoa recomeça com outra. A crise crônica e tônica, grande. Sabe? Gramal. É isso aqui que é. Então, a crise de subentrante, de crescimento. Na hora que a pessoa já vai, está terminando, não, superei esse processo, já está começando uma superior àquilo. Isso é ótimo, é positivo para ela. Às vezes o povo não entende. Sobre a fantasia e a evocação, o senhor afirma que no sexo é necessário excluir essa fantasia para se evitar a evocação desnecessária, que podem trazer assédios ou guias cegos no processo? Sim, sim. Então, não há alguma possibilidade de fantasia entre um casal hétero que tenha confiança um no outro e que juntos podem tentar energeticamente cuidar da situação? Pode, o problema é do casal. Eu estou só falando que essas coisas existem. Eu não sei o que você pensa. Olha a qualificação da sua pensionização, o problema é seu. Agora, ó, você sabe, tem um monte de casal que faz aí, troca, o diabo, pensa bem. Está cheio de desvios sexuais de todo jeito. Isso aí é problema deles. Eu estou falando, é o problema de cada um que tem que pensar. Fantasia sexual. Com a pessoa está com uma mulher e está pensando na outra, pode estar certo, ele nunca está sozinho. Ali, em vez de 3, tem 4. Em vez de 3, pelo seguinte, ó, ele, a mulher e a outra que ele está pensando. Junto com isso tem outra. Que ele está mexendo com a outra, geralmente é assédio. Então, uma relação dessa é já coletiva. No mínimo 4. Vocês sabem o nome disso. Agora,
Em relação à fantasia sexual, senti na pele a incompatibilidade com a cosmoética. Há 5 meses que estou acompanhando e evoluindo, pois parei com a jogatina. Há 6 dias de fumar. 6 dias de fumar é muito pouco ainda, né? E me senti muito mal depois de ver vários e-mails pornô que recebo do meu compadre. Nossa, esse é o compadre, hein? Devo abolir de vez todo tipo de fantasia para não dar chance ao assédio? Eu não vejo outra saída. Se você achar, você me fala. Eu não estou vendo o jeito, né? Do jeito que está aí. Agora, ó, esses 6 dias de fumar seu ainda é muito pouco, tá? Se precisar, aperta isso aí, por causa da síndrome da abstinência. Não volta, não. Ó, vamos pôr energia aí para você. Nesse final de ano, meu pai, de 83 anos, esteve hospitalizado. No retorno, ele ainda estava se sentindo muito mal. Reclamava de uma angústia. Tive intuição de fazer o arco voltaico. Eu o realizei e minha cunhada exteriorizou a energia. Embora tenha sentido a presença das energias, percebi que meu pai era um bloco de pedra. Bloco de pedra, você sabe o nome, como é que é? Como é que é? É o casca-grossismo. Você poderia comentar essa situação? Como posso melhor assisti-lo? Faça o arco voltaico nele durante uma temporada, se ele admitir. Mas põe uma situação simpática e pede para ele para relaxar e sabendo que você está fazendo o arco voltaico. Agora, faz isso todo dia durante uma temporada que você vai ver que ele vai melhorar. Ele vai acabar sentindo alguma coisa. Porque com o arco voltaico você vai tirar o processo do bloqueio da cabeça dele. A hora que sair o bloqueio, ele vai mudar. Agora, ó, esteja preparado para qualquer mudança súbita dele. Devido à idade dele, casca grossa, o homem pode mudar de uma hora para outra, até tendo clarividência. É um perigo isso aí. Tem que ter assistência na hora que vê. Porque senão, que aquilo mexe na pessoa. Numa idade dessa, tem que ir com calma. Mas ele pode melhorar, sim, e bem. Mas qual é a relação dele ficar sensível assim pela idade? O quê? Pelo fato dele ficar mais sensível, a idade dele, qual é a relação? Pelo seguinte, ele está nessa casca grossa há quanto tempo? Se ele é casca grossa com 83 anos, ele deve, sim, no mínimo, 80 anos, né? Assim, né? De casca grossa, né? Agora veja, ele vai começar a sentir alguma coisa como ele nunca sentiu. Primeiro ele vai ficar confuso. Ele vai ter que explicar para ele as vivências, as sensações, o que ele está sentindo, essa coisa toda. Mas vamos supor que uma hora para outra limpa a cabeça dele. E ele começa, às vezes, porque ele tinha uma predisposição, por exemplo, fronto chacral. E ele começa a ver alguma coisa. Quando ele vê a mulher dele, às vezes, como já aconteceu comigo, o cara está lá, mais ou menos na idade dessa. Quando ele viu, era a mulher dele que tinha morrido fazia 10 anos. E ela viva, sorridente para ele, assim, de braço aberto. O cara começou a chorar, foi um negócio. Tivemos que dar água com açúcar, trabalhar o negócio. E aí ele falou assim, mas que beleza, ninguém morre. Eu agora quero morrer. Aí a gente tinha que mudar a cabeça dele. Não, você não pode morrer, tem muita coisa para você fazer, você fez uma opção de besteira. Ela foi na sua frente porque ela era boa, você não fez o que ela fez. Aí eu conheci a vida, né? Então fui explicando o negócio. Ó, deu um trabalho enorme. Você está entendendo o que é? Mas olha, ele fez uma opção de coisa. E demorou também ainda a morrer mesmo, do jeito que ele estava esperando. Ele ainda vivia uns 10 anos depois daquilo. A mulher morreu antes, e a mulher era mais nova do que ele, mais ou menos uns 6 anos. Mas ela tinha feito muita coisa na vida, criou muito filho, e era muito assistencial, entende? É dessas que fazia cobertor na época do frio, para o povo, fazia enxoval para a mãe, que era muito paupérrima lá da história. Isso foi a vida inteira. Pode falar. Por que você quis estudar conscienciologia? Como é que é? Não, fala mais alto aí para eu escutar. Como é que é? Por que você quis estudar conscienciologia? O que é falar? A conscienciologia, porque assim eu poderia estudar todo esse povo, inclusive uma moça tão bonita igual a você.
Entendeu? Que outro estudo eu poderia fazer sem isso? Por exemplo, estudar Magali, estudar um cara sério, por exemplo, igual Arlindo. É só a Conscienciologia que permite isso. Outra coisa, eu estudar aquela menininha que está lá, que eu conversei com ela de manhã. Está entendendo? Essa aqui. Né? É isso. Então, o estudo da Conscienciologia é o estudo de todos nós. Agora, a realidade mesmo é o seguinte, porque com a Conscienciologia, eu estudo eu mesmo. Vejo os meus defeitos, meus erros, meus desvios, minhas bobagens. Você entende? Então, com isso, a coisa é diferente. Aquela moça que eu estou falando com ela, gente, está preparando um livro. Vocês estão sabendo disso? Alto nível. Ela vai longe. Afirmem. Estamos com você e não abrimos. Qualquer coisa você fala com a Dulce. A Dulce vai te ajudar. Viu? A Dulce é boa nisso. É você que queria falar? Você falou várias vezes que a fantasia ela distorce a retilidade pensênica. Sim. Mas você podia aprofundar por que isso? O problema da fantasia é o seguinte, por exemplo, se uma pessoa ela fica muito presa à fantasia, no caso, a imagística, quer dizer, o problema da imaginação dela, ela caminha para a imagética, ou seja, para a imagem. Essa imagem, então, ela fica pictográfica. Agora, dentro de uma condição dessa, aquilo ali, a imaginação, ela só vai criando mundos, sonhos, e às vezes até pesadelo, né? Enfim, é tudo uma elaboração, uma fabricação mental de condições que a pessoa tem. A realidade mesmo começa a ficar menor, ela já não funciona tão bem quando acontece isso. Então o processo nosso é sair do onirismo e ficar com a realidade. Agora, tudo isso que eu estava falando é dentro do reino onírico. Agora, é aí que vem todos os processos errôneos, de excesso, o problema extremo de radicalismo da pessoa. Por exemplo, o processo da pessoa interpretar errado as coisas, os enganos, os erros, os equívocos. Entende? Então, como é que chama aquela palavra que a pessoa, ela interpreta mal um fato? O que mais? Tem um nome para isso. É a distorção cognitiva, mas tem um nome. Como é que chama? Alucinação, olha lá. O termo é alucinação. O que engloba isso tudo aí é que a pessoa está alucinada. É alucinação. Mas também o assédio contribui para essa distorção. Lógico. O assédio já é alucinação. É alucinação de quem está fazendo o assédio e de quem sofre o assédio. Que é tudo fora da realidade. Uma pessoa que tiver racionalidade, ela jamais vai fazer assédio em cima de outra. Se ela racionalizar o processo ali dentro, a lógica que aquele fato vai mostrar para ela, ela vai tirar o corpo fora daquilo, ela não vai fazer uma coisa dessa. Não há nenhuma vantagem em assediar os outros. Isso é que é a coisa séria. Mas a pessoa, no momento evolutivo, ela acha que tem uma vantagem enorme. Entende? Eu lembro daquela história do sobrinho que matou o tio e que depois entrou no incêndio. Quando eu conversei com ele, foi uma das manifestações mais claras que eu vi do processo. Aquilo que ele sentia. Se deixasse por conta dele, ele daria tudo para voltar, para desfazer aquilo que ele fez. Você está entendendo? Agora, extrafisicamente, ele estava tudo articulando para ver a próxima vida dele, o que ele ia fazer. Entende? Mas ele estava muito consciente, ele queria mudar. Para mim, ele deve ter conseguido muita coisa. Você sabe que isso comigo tem mais de umas 4 décadas, né? Já deve ter somado, o tio já deve estar aí, as coisas todas devem estar aí, já não sabe quem é. Mas agora, é um caso seríssimo esse. Sabe esse caso que eu já contei há muito tempo? Esse processo, ele não é também de feedback. A pessoa, ela tem um pensando distorcido, aquilo leva
um autoassédio, heteroassédio, recebe... A coisa vai caminhando, né? Parece que é... Por isso que a gente fala, se entrou numa vertente errada, é um viés desviado, é um problemão. A tendência é piorar cada vez mais. Vai se prolongando o processo. O fio da meada podre, está entendendo? Vai puxando. Isso é um problemão. Valdo, no caso dessa articulação que ele vai estar fazendo, possivelmente o tio vai ser uma espécie de filho, alguma coisa assim? Na ocasião, eu elaborei uma série de possibilidades, mas eu não fiquei sabendo o que é que ele fez, não. Essa seria Pelo seguinte, o negócio dele era sério, porque na família só restaram os dois. Você está entendendo? E outra coisa, ele ficou com um cartaz enorme dessa vida como sendo um mártir, um herói. E o homem era o assassino, quer dizer, houve uma inversão de condições que aquilo realmente era horrível. Agora, eu tenho uma leve impressão de que dentro de todas as articulações possíveis da genética, que ele estava vendo, porque ele estava estudando para depois ver se ele tinha mérito deles ajudarem nisso. Mas ele queria que o tio fosse o filho dele. Aí ele ia se dedicar àquilo. Isso ele me falou. Mas eu não vi depois, né? Eu perdi o endereço da história depois, não fiquei sabendo o que deu. Agora, isso faz mais de 40 anos. Eu penso que ele já está aí, a situação toda. Para mim, ele deve ter conseguido, porque eu mesmo falei com o transmentor sobre o caso desse homem. Porque aquilo me chocou. Me chocou. Aí o transmentor falou assim: não, você está falando isso, porque tudo é do nosso povo. E não explicou mais nada. Assim, como se fosse tudo nossos parentes. Agora, é terrível. Quando ele me contou, eu praticamente vi o caso todo na minha frente. Tudo que estava acontecendo. A casa era uma espécie de bangalô. O homem estava na sala. Entende? E ele pôs fogo e saiu correndo. Saiu correndo, ninguém percebeu ainda. A hora que começou o fogo, ele se aproximou do incêndio. Aí ele olhou, todo mundo viu que era ele era o único parente. Ele então, não, mas não pode, porque aí ele lembrou que eu tinha deixado toda a documentação, estava na gaveta da mesa, aonde ele pôs fogo com as coisas todas. A hora que ele entrou, ele não saiu mais, e aí ele morreu. Agora, o que adiantava ele ter matado o pai, o tio, com aquela coisa toda, sem a documentação? Ele não raciocinou, porque ele ficou empolgado, nervoso com o negócio, você sabe. É igualzinho aqueles ladrões que acabam dormindo lá, depois os caras pegam o sujeito dormindo na cama da casa, do apartamento que ele estava roubando. Caiu no sono. Às vezes bebeu a cachaçinha que está na geladeira, pronto. O cara vai embora. Esses dias mesmo aconteceu mais um caso desse. Teve uma época, na década de 70, que eu acompanhei uns 8 casos desses. O ladrão bobo. Ladrão burro. Você está entendendo? Agora, esse fato de ele ter sido vítima da própria ação dele, representa algum tipo de atenuante ou não? Quer dizer, se ele tivesse saído vivo, se ele tivesse... Não, mas o problema, no caso dele, não tinha atenuante, porque ele estava sofrendo com aquilo. E outra coisa, o problema dele é que, intrafisicamente, eles falavam, herói! Ele foi enterrado como herói, todo mundo aclamando. E extrafisicamente, o povo, assassino! O negócio é terrível. Você há de ver me falar o período que ele passou desse jeito na baratrosfera. Esse caso desse rapaz me chamou muita atenção. Ele era moço ainda, 30 e poucos anos. O tio já tinha uma certa idade. Agora, havia uma série de propriedades, inclusive a tal casa que ele estava pondo fogo. Mas ele falou, aquilo era de mim, não tinha várias. É um mínimo, não interessa. É porque, sob a luz da paradireitologia, isso é um caso interessante estudar, porque pelo direito intrafísico, pelas evidências intrafísicas, ele era herói, mas extrafisicamente mas olha, é assim, tem uma opção de fato. Esse aí foi um dos que mais me perturbaram a análise, porque eu vi a pessoa de perto, ele é que veio me contar, isso tudo depois que já tinha passado vários anos, muitos anos.
O negócio não é fácil. Agora, o que vai fazer depois daquilo? Agora, o drama que está lá dentro da pessoa. Por exemplo, esses casos. Aquele caso da menina, da Nina, que eu contei aqui um dia desse do filme, é a mesma coisa. São dramas que não têm saída. É o plot, o enredo, a condição ali, não tem jeito, a situação é precária. Você sabe o que é o caso da menina que implodiu? Isso é um negócio. A mina submarina, na Inglaterra. Professor, aqui na página 37, binomiologia, a última linha, o último binômio aí da última linha, o binômio neoconquista intermissiva, neoconquista extrafísica, e o último binômio, o binômio neoconquista pessoal, neoconquista grupal. O senhor poderia O caso elaborar? todo é o seguinte: o binômio da neoconquista intermissiva é a neoconquista intrafísica, por exemplo. É aquilo que você teve o curso intermissivo, você vem para cá, e aí você tem uma neoconquista que não tinha no curso intermissivo. Por exemplo, alguns desses fenômenos que nós falamos aqui, mais avançadinhos. Por exemplo, a mega euforização. Você alcançou a mega euforização aqui. Primeiro você alcançou o curso intermissivo lá, e depois você veio para cá, alcançou a mega euforização. É isso aí, tudo é neoconquista. Agora, a neoconquista pessoal é a neoconquista grupal. Você, por exemplo, alcançou um processo pessoal, arranjou uma pessoa, fez uma dupla evolutiva, com uma série de condições. É a neoconquista grupal, dentro do processo, por exemplo, de energia, de assistência, essa coisa toda. Você mesmo fez uma, depois passou aquilo para o grupo. Uma pessoa, por exemplo, aqui tem muitas dessas grupais com as ICs, as instituições de consciência ocêntrica. A pessoa vem, por exemplo, a turma que está criando aí a Longevitar. Eles estudaram o negócio por eles agora estão querendo dar esse conhecimento para as outras pessoas. Estudo é a partilha do saber. Estão compartilhando a vivência. Entende? Agora aqui, qual a influência dos vícios químicos e psicológicos no processo de domínio energético? Tabaco, café, álcool e outras drogas ou viciosas. Olha, ela é massacrante, avassaladora, liquidante. Esses processos todos fazem mal, inclusive até o café. Eu, por exemplo, vocês já viram tomar café alguma vez? Não vale a pena. Agora, gente, eu queria dizer que tem uma pessoa que eu gosto muito, que tem me ajudado muito aqui esses anos todos, de alto nível, e que hoje ela está completando lá, eu não sei, os seus 17 anos ou 27, eu não sei bem. Eu queria que vocês batessem umas palmas para essa pessoa. Por incrível que pareça, é a doutora que está aqui, ó, a Adriana. Agora, ó, quem te falou hoje de madrugada fui eu, a primeira pessoa. Eu fui lá para ver se o Macio estava aí. O cachorrinho começou a gritar, então eu chamei, ó, para mostrar que não estão assaltando nada, sou eu. Foi, totalmente, não tinha jeito. Mas ele estava querendo saltar, queria encontrar comigo de qualquer maneira. Que fera, hein? E outra coisa, era bem cedo ainda. Você me perdoa, mas, sabe, é o seu dia do aniversário, tudo pode acontecer. É um dia atípico. Professor, aqui. O senhor comentou que na sua juventude você buscava não ter relacionamentos sexuais com as meninas. Há algum tipo de contraindicação de não ter esse tipo de relacionamento nessa faixa etária? Hoje a situação está mais fácil. Naquela ocasião era muito difícil. Hoje há uma liberalidade de costume e uma permissividade sexual. O povo todo hoje tem um monte de relacionamento sexual sem casar, sem nada. Agora, nessa minha época da minha juventude, ainda mais lá no interior, vai para a cama, ou vai para a polícia, ou vai para o juizado.
uma coisa ou outra. Você tem que escolher. Então era um senhor problema. Você está entendendo? Mas em relação era muito difícil a gente arranjar namorada limpa, sem complicação. Não era fácil. Mas em relação e eu até que arranjava, você está entendendo? Mas, ó... Mas em relação ao desenvolvimento parapsíquico e até ao domínio desses impulsos sexuais, assim... o problema é você ver o que você pode fazer com você e seu corpo. Te vira. Agora, ó, estado vibracional é uma benção. Ele é capaz de tudo. Você está entendendo? Pode ajudar muita pessoa. Pensa nisso. É por causa da energia. Tá certo? Valdo, aqui na definologia, sim, tem uma parte aqui que se fala excelência psicofísica. Né? Eu estava vendo aqui que psicofísico é a parte da psicologia que estuda estímulo físico. Mas assim mesmo não consegui entender direito o que seria essa excelência. É uma pessoa que tem um corpo onde a mente e a parte física, tudo funciona bem com ela. Então, essa pessoa tem uma excelência psicofísica, uma excelência somática. Esse termo tanto da mente, aquele negócio, mente sana, incorpore sano. Então, esse psicofísico significa uma interação da mente com o físico. É lógico, é o governo pessoal e excelência psicofísica, do controle de determinada vivência ou feito de ordem evolutiva superior, prioritária e cosmoética. Porque você tem uma conquista, é preciso saber o que aquilo vai influir no seu corpo, na sua vida, no seu holossoma. Isso tudo, a neoconquista acontece com isso. Então, ela mexe com a sua cabeça, com o seu corpo. Seria uma saúde física e mental, em suma é isso. Não, tudo que diz respeito ao soma. Mas aqui... Tanto a parte neurológica quanto a parte somática, ou celular. Uma saúde física, mas que isso interfere no psicológico. Toda conquista interfere no seu corpo, cedo ou tarde. Pensa nisso. Toda conquista grande da consciência mexe no corpo da pessoa. Cedo ou tarde. De algum modo. Pode falar, Alexandre. Valdo, sobre o Anaximandro, que você falou outro dia, que estaria ressomado em algum país nórdico, né? Quando você falou isso, acho que você já tinha comentado isso algum tempo atrás, você voltou a tocar esses dias nesse assunto, e isso me traz um monte de dúvidas associadas. Como é que é? Isso me traz dúvidas assim, associadas a essa questão. Assim, dúvidas, questionamentos. Dúvidas? Não, dá para mim mesmo. Né? Eu sou o primeiro a ter minhas dúvidas e questionamentos. Sim, sim. Mas vamos ver a única coisa que eu falo é sempre a mesma coisa, foi o que eu lembro, porque depois eu não voltei lá. Eu tive lá umas 2 ou 3 vezes, e depois não voltei. Agora, esse cara que eu vi, era um senhor assim, que devia estar chegando uns 40 e tantos, 50 anos. Sem careca, tinha cabelo, tudo, mais cheinho um pouquinho, e vivia numa casa, num local mais alto, como se fosse um morro, mas tudo cercado de verde, árvores lindas, de tudo quanto é jeito. E ele tinha um trabalho que era feito assim como se fosse um estúdio, ou, sabe, embaixo, com a porção de janela, tudo claro, grandão, como se fosse um estúdio. E ele dormia num lugar que tinha uma escada no andar de cima. É como se a casa fosse um bangalô, mas só que tem que estar no meio de uma verdadeira mata grande. Então, é o que eu falo, a casa dele está igual à minha casa, ela é afogada no verde, entende? Então, eu vi aquilo e quis saber, né, da energia. A energia da casa do homem é de alto nível, o local dele é tudo arrumadinho. Eu cheguei e falei, gente, parece o meu escritório, era do homem. Então, aquilo me chamou a atenção demais. Foi aí que eu comecei a ter mais contato para ver. Eu fui lá umas 3 vezes. Agora eu vi o cara dormindo, depois eu vi ele acordar. No outro dia eu fui lá de dia, vi o cara de dia. Havia uma leve diferença de horário, você está entendendo a situação? Agora, eu tenho uma desconfiança mais ou menos do local, mas eu não sei nada, não sei onde é, não tenho noção nenhuma disso. Agora, eu vi pelas coisas dele, que ele estava estudando algum processo de consciência.
Isso que eu sei. Entrava ali o conceito de consciência. Mas você de alguma forma, você conseguiu entender que ele tem um nível de evoluciólogo, né? Você conseguiu... Não, eu vi pela situação, depois teve um dos amparadores que me confirmou. E esse é o cara, sim. É o que você está pensando, sim. Sim, esse cara foi discípulo do Sócrates. Eu né? pensei por causa das minhas coisas de retrocognição, sim. os negócios todos. Eu coloquei lá e falei assim, esse homem parece ser. E você você falou agora, algumas outra vezes. coisa. Eu fui lá para assistir um processo lá, para limpar. A gente ajudou. A primeira vez que eu fui foi para isso. Quando eu voltei, eu fui para checar o serviço. Como é que era? Aí é que eu entrei com mais calma para ver como é que era. Outra coisa, perto daquele monte que ele está lá, cheio de água, aquela coisa toda, tem um pequeno córrego que passa, igual assim o nosso rio aqui. Você está entendendo? Tem água também junto. Então tem tipo mata ciliar, do jeito que tem aqui, uma porção de árvore junto da água. Tudo isso eu vi. Agora, o ambiente dele está no meio do mato, mas é tudo limpinho. Agora, o escritório dele parece com o meu mesmo. É tudo certinho, tudo limpinho, tudo branco. Você está entendendo? Se ele é evoluciólogo, ele sabe que você esteve lá, né? Ele sabe que você esteve lá, provavelmente. Não, ele não sabe, não. Ele sendo evoluciólogo, ele não saberia. Pelo menos na época, eu acho que ele não sabe, não. Que a gente fez isso com muita elegância, sem interferir em nada. Sim. Uma outra dúvida, uma outra dúvida agora genérica sobre evoluciólogo, que foi suscitada também. Por que, por exemplo, ele trabalhando com essas ideias de consciência, por que há mais tempo um evoluciólogo mesmo que tem mais domínio não poderia estar trazendo essas informações que você traz? Pergunta para eles. Mas você não tem noção disso? Eu não tenho ideia. Não tem? A vida é difícil, né? Seria... Outra coisa, esses filósofos aí da antiguidade são tudo enrolados. Escuta, o Rousseau, que é agora recente, de 1700, ele estava todo enrolado. Mas se ele é enrolado, como é que ele evolucionou? Agora há poucos anos. Sim, mas como é que ele evolucionou? evolucionou? O cara passou quase 2 séculos enrolado. O Rousseau. Sim, mas estou falando do Anaximandro, na época do Sócrates lá. Ele já era evoluciólogo naquela época? Não sabe. De modo algum, né? Se fosse, eu não estaria assim. De modo algum. Mas hoje em dia ele não está enrolado. Se ele tivesse enrolado, ele não seria evoluciólogo. Pois é, não. Alguma coisa tinha. Outra coisa, que ele tem assistência muito forte, tem, porque senão nós nem íamos. Aparecemos lá, o povo. Eu fui lá, devido às minhas energias de bicho, para ajudar o ambiente. Entende? Mas a turma que está ajudando é tudo alto nível. Eu sou, você está entendendo? Eu sou a pulga do cachorro. Essa história. Entendo mais ou menos. Não entendo muito bem, não. Para ser sincero, não entendo muito bem, não. Eu queria entender melhor isso. Aí o problema que eu acho seria bom você ir lá para Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia. Só aí são 4 países. Eu acho que com esses 4 você resolve o problema. Obrigado. Vamos fazer força, o problema é esse. Outra coisa, você é louro, eles vão até te aceitar bem. Professor. Você é ruivo, né? Te ajuda. Aqui, ó. Sim. Ontem o senhor falou que parece que tinha uma turma do evoluciólogo aqui, do transmetor. Algum motivo específico, especial? Ontem? Eu acho que tinha, porque depois chegou essa madrugada, eu trabalhei muito aí com consciência muito pesada. Agora tinha a mais séria, o negócio estava tão pesado que eles não deixaram a meu FIEX. Não caminharam, é um homem. Agora, o que é engraçado, eu gosto de vez em quando de ter esse contato, né? Eu parece que sou um masoquista, né? Mas não é. Eu gosto de ver devido ao meu processo da sinalética. Esse aí, por exemplo, ele veio pela sinalética do meu ouvido direito e bate uma campainha que não tem jeito. Eu conheço isso há dezenas de anos, né? Agora ele veio, eu vi que havia, comecei a trabalhar. Lá pelas tantas, eu soltei mais a situação da energia e deixei, ele veio de novo, a campainha soltou de novo. Isso 4 horas da madrugada. Negócio ali. Entende? Agora, veja, isso aí diz respeito a esse curso que está começando. Eles limparam. Agora,
Esse aí é consciex, que domina muitas energias, por isso que eles levaram o negócio a sério, é mega assediador. Professor, tem alguma coisa a ver com a escola do parapsiquismo? Tem, né? Tem. É esse mesmo que eu pensei. Eu nem sabia, hoje eu tenho certeza que tem. Eu nem pensei o que era. Aí nós fomos ver. Logo de manhã eu perguntei, como é que é? O que é que tem? Eles falaram, a escola de parapsiquismo. Então explica tudo. Professor, outra pergunta aqui. O senhor tem algum estudo ou algum verbete aí fazendo a correlação entre o anonimato proposital e do serenão com o anonimato forçado, como, por exemplo, lá do criador do sistema espacial soviético? Não, tem algumas coisas que nós já falamos sobre isso, mas muita coisa sobre anonimato e o modo de ser disso aí. Agora, o que interessa mesmo para nós sempre é ver o aspecto cosmoético do nível avançado do anonimato. Isso é que eu me bato mais, é o que eu tenho escrito mais sobre isso. Entende? Aí é que entra, porque o processo do anonimato é do serenão, mas ele não começa com o serenão. Ele começa conosco. Nós temos que começar a pensar isso hoje. Então, por exemplo, na hora que um tenepsista faz tanta assistência durante anos e não fica sabendo exatamente quem são os assistidos, isso já faz parte do anonimato. E esse anonimato, na hora que o tenepsista começa a pensar, a gente sempre fala, vai estudar o que é o polikarma. Você está começando a abrir a conta corrente do polikarma. Eu considero isso de alta relevância. Entende? A outra coisa que eu considero logo em seguida que tem conotação com isso é o CMP, o ciclo multiexistencial pessoal. Quanto tempo você vai demorar para voltar aqui? De que modo que é? E o processo da atividade, junto à mini peça dentro do Max Mecanismo. Tudo isso é entrosado. Tem uma série desses conceitos que com o tempo a turma vai entender mais para fazer o entrosamento. Por enquanto eu tenho que me bater muito um por um. Tem que articular isso tudo e ver o princípio, meio e fim do corpus ideológico, o corpus das ideias, você está entendendo? O arcabouço do processo intelectivo. Isso ainda vai demorar um pouco, até o povo entender bem isso. Pelas perguntas a gente vê como é que é. Eu não estou falando só as perguntas de online, não, da turma mesmo aqui. A gente vê que ainda falta ainda aquela conotaçãozinha. Então, esse super bonder ainda vai demorar para a gente colar tudo. Então, é como se a gente tivesse com um puzzle. Tem umas áreas que nós já temos as peças tudo já coladinha. Tem outras que ainda tem cada buraco enorme. A gente tem que preencher com o tempo. É o puzzle, é o quebra-cabeça. Você entendeu mais ou menos? Sim. Eu só tenho outra pergunta aqui, não tem a ver com o contexto não, mas eu tenho observado que a linha, por exemplo, do Espiritismo, aquele tripé lá, tem saído muito livro na área dita científica. Isso aí seria uma espécie assim de preparação dos espíritas ortodoxos para o curso intermissivo? Eles tentaram fazer isso, mas o problema é que eles falam em ciência espírita. Sim. A hora que fala isso, já rodou tudo. A ciência, ela tem que ser universal. Você não pode dar um qualificativo para a ciência. Por exemplo, mesmo você chamando ciência brasileira, não é o ideal. A ciência é universal, é para todo mundo, é cósmica. Ela não pode ter sectarismo. Então, tudo que é religião é sectário, tudo é faccioso, não presta. Então, não pode ter ciência nunca em religião. Mas o que tudo é conversa fiada, não funciona. O que o senhor atribui esse enfoque maior que eles estão dando hoje nessa linha? Fazendo média. Média? Média, tudo é média. Faz parte. Porque eu mesmo não recebi livro do André Luiz, que tinha muita conotação científica, muita coisa deles. Não, porque ultimamente as publicações estão mais voltadas para isso aí. Eles estão querendo, porque faz média. Mas o problema é que não resolve. Enquanto estiver enrolado, com Allan Kardec e J. Cristo, estão no buraco. Não sai daquilo. Você pensa bem, Allan Kardec tem 1,5 séculos o material dele. O livro de Allan Kardec tem cada expressão que não usa mais nada. Está tudo superado. É obsoleto, né? Como é que fica isso? Entende? Então, isso aí é difícil de, juntar, não dá. Ciência e religião, eu tirei o cavalo
da chuva, ó, há muito tempo. Joguei a toalha fora e caí fora. Há muito tempo disso. Fazem 45 anos que eu deixei o espiritismo por causa disso. O senhor falou hoje da complexidade quando a pessoa toma um viés, um caminho errado na vida. Mas, veja, o que tem mais nesse planeta é confusão. Se a pessoa se sente gabaritada para optar por um caminho truncado para assistir e atuar na liberação conjunta, quais suas recomendações? A primeira coisa é o seguinte, é mostrar para ela que ela é uma consréu. Agora, no meu livro, Homo Sapiens Reurbanizados, eu mostro 100 tipos de consciência que são consréus. A pessoa chega lá e vê. Olha, eu acho que você é isso aqui, o que você acha? Lá tem todos os trafares, é só procurar que a pessoa age. Então, é um jeito de classificar sem precisar de ver o conscienciograma. Olha lá no Reurbanizado, depois vê o conscienciograma. Com isso, a coisa melhora. Professor, sim. Quando o senhor fala que esse mega assediador veio aí por causa do curso, qual a relação que seria no caso? Ele veio para Alguém ficou limpo. É sempre assim. Então ele não temporariamente. Ele não Vamos ver se não arranja outro. Ele não veio por causa do curso. Bastante ele veio por causa... energia no curso. Para todo mundo sair, vamos dizer, enxaguado. Não é só lavado, não. Enxaguado. Professor, então ele, só terminando, ele não veio por causa do curso, ele veio por causa de uma pessoa que está no curso. Eles pensaram quando a pessoa já começa a chegar aqui e o negócio está muito bravo, para ele não fazer muita arruaça e não prejudicar o curso, a gente vai lá e pensa a pessoa, o senhor quer ter a bondade de se retirar com a gente? Pode me acompanhar por agora? Nós vamos fazer o seu BO. Aí tira a fotografia dele. Tal. Chama o escrivão, faz a ficha. Aí, esse aí, por exemplo, a ficha dele era quilométrica. Sabe? As laudas, formulário contínuo do BO dele era grande. Professor. Agora, ele domina bem as energias de assédio. Eu queria comentar que hoje, na escola do parapsiquismo, após a primeira parte, quando a turma começou a mexer as energias, eu vi uma imagem quase igual que o tertuliário. Estava cheio de alunos. Sempre tem. Você pode contar com isso. Eles falaram que tem 27 alunos. Sim, eu fiquei pensando fisicamente deve ter uns 50 50 ou 100. Está tudo participando. Ainda mais essa fisicalidade. E alguns deles devem estar participando, vamos dizer, na administração. Trabalhando, né? No cru, quer dizer, na tripulação. Entende? Estão trabalhando lá. Fazendo força. Entende isso? Mas então quem é que está com o microfone agora? Depois dessa? Eu queria mostrar para vocês, já que ninguém está falando aqui, o processo é o seguinte: os indispensáveis, as 10 neoconquistas interativas. Autocontrole emocional. Retilinearidade da autopensionização. Código pessoal de cosmoética, estado vibracional, projetabilidade lúcida, autoimunidade aos xenopensenes patológicos, autodesassedialidade, amparador extrafísico pessoal, TENEPS pessoal, inteligência evolutiva vivenciada. Olha, só esses 10 itens, se a pessoa seguir com calma e entender isso aqui, já muda o processo, vamos dizer, de avaliação evolutiva e consciencial. Já vale a pena. E outra coisa, a maioria disso eu estou explicando. Então, por exemplo, autocontrole emocional. O primeiro passo para a retilinearidade. Retilinearidade, o primeiro passo para a auto-organização máxima. Código pessoal, primeiro passo para a incorruptibilidade cosmoética, e por aí vai. Então, a expressão aqui ela é sintética, mas dá uma visão panorâmica da condição dessa neoconquista. Vale a pena ver esses 10 itens. Como ninguém falou, por isso que eu estou chamando a atenção. Agora, por exemplo, aqui, ó. Inteligência evolutiva vivenciada, o primeiro passo para a conquista da evolutividade do evoluciólogo. Aí nós chegamos no evoluciólogo. Então,
Tem todas as dicas, é só a pessoa seguir. TENEPS pessoal, primeiro passo para a conquista da oficina extrafísica, o FIEX pessoal. Sem isso não dá para a pessoa chegar lá. Amparador extrafísico pessoal, primeiro passo para a condição de mini peça do máximo mecanismo interassistencial multidimensional. O amparador, ele abre o caminho para isso. Porque ele segue o processo da técnica, da ficha. Ele está vendo o que a pessoa está construindo. Isso aí ajuda demais, entende? Essa semana que passou agora, o senhor comentou que uma das faltas que se observa aqui na CCCI é uma interação maior do tenepsista com o amparador de função da TENEPS, né? O que o senhor observa o que leva a essa dificuldade da pessoa fazer esse entrosamento maior, do tenepsista fazer esse entrosamento maior? Por exemplo, a hora que uma pessoa se entrosou com o amparador, vai ser difícil dele brigar com raiva com outra pessoa. Aquilo vai inibi-lo. Na hora que ele for querer perder as estribeiras ou subir pelas paredes, ele vai se compor. Então você veja, se uma pessoa está fazendo a TENEPS e chega num nível desse, ela ainda não tem muita intimidade com o amparador. Ele ainda não viu aquela força presencial do amparador trabalhando junto a ele. Ele ainda não viu o alcance disso. Aquilo muda tudo. Agora veja as mudanças que não tem aí. O interesse, a meta, as condições, a parte emocional, a parte intelectual, a parte propriamente dita parafenomenológica. Tudo muda na pessoa. Porque a gente então é muito importante. Você vê, quase sempre aqui eu estou falando, a maioria do povo com quem eu falo já está praticando a TENEPS. Então, entre essas pessoas, principalmente, por exemplo, entre as mulheres, quando tem um problema de mulher, mostra que a TENEPS dela ainda não está no nível, senão ela não faria aquilo. Você entendeu aí o nível? E isso é uma das coisas mais comuns que a gente tem que ver aqui, é isso. É porque a gente tem ouvido assim, a gente observa muitas pessoas falando, eu não tenho tanto contato com o amparador da TENEPS. A hora que uma pessoa precisa ser convidada para uma reunião do AVA, é porque tem alguma coisa. No entanto, tem algumas dessas que às vezes são tenepsistas. Você já encontraram com algumas. Essa seria bom estudar mais. Ver como é que é, fazer uma conotação do caso para ajudar. Pode ajudar mais. Você entendeu, né? Eu entendi. O AVA. Pensa bem o AVA. Porque muitas pessoas falam, eu tenho dificuldade em me entrosar com o amparador da TENEPS, a gente participou agora do fórum, muitas pessoas relataram isso. Estava pensando, qual que seria a causa disso? Então, o próprio temperamento da pessoa mais impulsivo, mais belicoso, dela, a falta de isso, concessão, né? O problema de entender a coisa pelo melhor, o processo da retilinearidade cosmoética, dos pensenes. É isso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 111 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 41 votos presenciais, 6 votos online. Hoje vamos ter 4 recados. Loche, balanço existencial. Flávio, heterocrítica de pré-livro conscienciológico. A mim, 40 manobras. Natália, prática da tridotação. Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos querendo aqui divulgar para vocês o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no período do Carnaval, entre os dias 5 a 8 de março, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um inventário da vida dela, levantando seus acertos, erros e também a relação com o verbete de hoje, as suas neoconquistas. O balanço existencial é um momento propício para que a pessoa faça esse levantamento. E a partir daí, ela poder estabelecer um plano de ação. O que ela quer daqui para frente? Quais as metas, ações, cronograma nos próximos anos? Essa é a proposta do curso. São uma série de atividades durante 4 dias. E a pessoa é orientada a elaborar todo esse balanço a partir de uma apostila que foi especificamente desenvolvida para essa finalidade. Então, contamos com a presença de vocês e até lá. Obrigado.
Boa tarde. Em nome do CAEC, em nome da Editários, eu gostaria de convidar todos para o curso Heterocrítica de Pré-Livro Conscienciológico. Esse curso vai ocorrer nos dias 5 e 6 de fevereiro, é um fim de semana, e nós vamos debater este livro aqui, que é a versão ainda antes da publicação, a versão rascunho do meu livro. O nome do livro é Teáticas da Invexologia, Otimizações e Evitações, a Técnica da Invexologia.